Não fechei a porta. Agora sim. Bom, hoje é quarta-feira. Tô gravando esse videozinho aqui do Diário do Estudante. A princípio, hoje eu teria que falar só de literatura, porque eu ainda não comecei a gravar vídeo sobre a apostila 3, tô esperando todos os professores começarem. Mas como hoje eu só tive uma aula que mexeu com a apostila 2, que na verdade nem é exatamente com a apostila 2, é de literatura, então ele falou dos livros da UFPR, eu vou começar então já a apostila 3, pelo menos por cima, nem que depois eu pegue um pouquinho mais pesado, mais uns diazinhos que eu achar necessário. Eu gosto de ficar segurando uma caneta na mão. Bom, de literatura a gente falou de um dos livros da UFPR, bem por cima, mas a gente falou. Deixa eu só dar uma ajustadinha aqui um pouquinho, que meu enquadramento tá meio ruim, mas dá nada. Que é o Guimarães Rosa, que o autor é o Guimarães Rosa, que é o livro Sagarana. Olha, eu tentei ler, tô lendo ainda, tô nas primeiras partes ali do livro. É um livro ruim de ler, porque tem um nome certo para isso, mas nunca é cobrado o nome disso em específico. Mas o Guimarães Rosa, ele cria palavras. É bem ruim essa parte dele. Então, tipo, ele cria muitas palavras como... Puta, tô tentando lembrar alguma coisa assim mais fácil de falar. Tá, não me vem nada na cabeça, mas ele, tipo assim, junta duas palavras que teoricamente não... Tipo assim, seriam palavras distintas e dá um significado próprio para elas. Então é muito confuso ler esse cara. Não é uma leitura fácil, você pena muito e tende a desistir. Eu mesmo parei de ler o livro umas 3, 4 vezes para chegar até a parte que eu tô. Mas, bom, pelo menos o professor deu um resumão pra gente, fica mais fácil pra gente revisar assim. Sagrada, ele é dividido em 9 contos, ou melhor dizendo, 8 contos e uma novela, porque a última, o último conto, no caso, ele acaba sendo um pouquinho mais importante, mais extenso e tal. E daí o professor fez um tópicozinho de 4 coisas que pode ser cobrado. Então, as 4 coisas importantes para se lembrar de Sagarana. Nossa senhora, essa luz aqui realça minhas espinhas. Tá. Primeira coisa. Todas as histórias se passam no sertão mineiro, né? Então, é na parte lá do sertão, mais ou menos aquele pessoal lá, o pessoal do cangaço, essas coisas assim. Religiosidade, então ele envolve, se não me engano, 2 histórias envolvem voodoo explícito e outras acabam envolvendo padre, a crença que eles têm no Padre Cício, por aí vai. A violência, né? Toda a história ali, pelo menos, tipo assim, tem em algum ponto um duelo. Não necessariamente esse duelo vai acontecer, como na maioria dos contos fica aquele promete o duelo, ai eles vão se matar, que momento que eles vão se matar, acaba que os dois morrem de infarto e não acontece nada de duelo, uma morte não teve nada a ver com a outra. Então, tipo, é bem quebra de expectativa em algumas histórias. Aí, a hora que você pega esse jeito de quebra de expectativa, de tipo assim, puta, vai ficar lá 50 páginas fazendo a gente esperar um duelo e não vai acontecer. Dá um desânimo. Aí, na hora que você pensa que tá previsível, um duelo acontece. Daí você, opa, pelo menos aconteceu um. Se não me engano, dos 8 contos, todos eles têm em algum momento um duelo citado, acho que só 2 ou 3 acontecem. Pra você ver como que é essas quebras de expectativa. Né? E também a personificação. Personificação é dar uma personalidade a um objeto inanimado. Não necessariamente, nossa, essa caneta é muito engraçada. Não, não é isso. É contar literalmente a história pelo ponto de vista de algo que normalmente não é comum. Como na primeira história. A primeira história é do burrinho. Qual era o nome do burro? Burrinho Perez, é o
Sete de ouros, que eles chamavam ele. Ah, se não me engano se não me engano é Perez, o burrinho Perez. Mas bom, no caso assim, você nunca vai ver a história do. Tipo, do burrinho. Né? Tipo, a história é contada por um objeto inanimado. Tudo bem que o burrinho é animado, mas. Deu pra entender, pelo amor de Deus. Deixa eu só ver aqui que veio o recado aqui do banco. O que é isso? Ah, tá, já foi. Tá. E daí deu tempo dele explicar exatamente. Por isso que eu tô falando tanto do primeiro conto, que é do burro. Tá anotado aqui. Ah tá, o burrinho Perez. Tá anotado, era Perez mesmo. Que o primeiro conto. O que é o primeiro conto? Uns vaqueiros têm que levar o gado de um ponto ao outro. E tem dois desses vaqueiros que não se bicam e estão prometendo se matar um ao outro. Eles conseguem fazer isso. Na volta começa a chover um monte. O rio, inunda e só o burrinho consegue saber aonde pisar, digamos assim. Então quem estava montado em cima dos cavalos e tentou atravessar o rio, morreu. Um deles era o duelista. O outro tava bêbado em cima do burrinho e o burrinho conseguiu salvar ele e um outro cara que agarrou no rabo do burro. Né? Então pra você ver assim, tipo, pô, já na primeira. Nossa senhora. Espinha feia que eu tô no nariz. Já na primeira história dá pra entender o que é essas quebras de expectativa. Né? Bom, teoricamente o que seria da apostila. Teoricamente não é da apostila 1, né? 1 não, no caso, da apostila 2. Mas a gente dá uma disfarçada. Deixa eu só achar aqui onde que é que eu começo. Aqui, Física A. A gente começou a apostila 3. A apostila anterior a gente estava estudando o movimento, MRUV, MRU. Né? E daí hoje ele fez uma pergunta. Né? Que no caso foi a única coisa importante, sim, realmente. O que é energia? Tipo, todo mundo fala tipos de energia. O professor até fez uma brincadeira da gente falar 10 tipos de energia. Foi mais ou menos bem fácil. A gente só estava esquecendo da nuclear. Né? No caso tem energia cinética, energia química, energia térmica e por aí vai indo essas daí. Né? E daí ele perguntou o que era energia. Energia é a capacidade de fazer algo acontecer. Muito abstrato, mesmo o professor falou que é tipo assim, é uma frasezinha de efeito. Não tem. Puta porra, quebrei minha caneta. Ah! Escondei aqui debaixo da cama e ninguém vê. Puta cara, eu quebrei mesmo, hein? Tá. E outra coisa é a diferença entre temperatura e calor. Calor é medida, né? Então, no caso, graus Celsius, graus Kelvin, Fahrenheit, por aí vai. E temperatura é o grau de agitação das moléculas. Né? Quer dizer, não. Temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas e calor é essa energia em trânsito. Agora eu falei certo. Biologia D acabou sendo mais um papo filosófico do que mais qualquer coisa, porque a gente vai começar em... Como é o nome? Não vou lembrar, mas o nosso primeiro tema de estudo hoje foi origem da vida. Então, pensa como que foi boa a aula. Não tem muito o que se falar, o professor só deu a introdução pra gente. No caso assim, o que é que a gente vai estudar? O Lamarck, o Darwin, o Wallace e evidências evolutivas, no caso o que prova que realmente tem uma evolução, e o que seria biotecnologia, tanto clonagem, tanto por assim adiante. Ele falou um pouquinho lá da primeira teoria que é a biossíntese, se eu não me engano, que é a vida surge do nada. Consertei, ó. Consertei.
A vida surge do nada, mas não é nada importante, tanto é que é uma das teorias que menos caiu no vestibular até agora, então não pega muito, porque ela já foi refutada umas 3, 4 vezes já. Bom, em matemática não tem muito o que falar, a gente estava estudando ponto médio, que no caso assim, entre o ponto A e o ponto B, qual é o ponto médio? Ponto B menos o ponto A dividido por 2. É a diferença deles dividido por 2. Daí no caso ele estava mostrando como achar a área de um triângulo, né? Que no caso a área de um triângulo desenhado no plano cartesiano você vai colocar numa matriz, tá? Então, uma matriz aqui, estou desenhando aqui na minha frente. Todos os x, no caso o triângulo ABC, você coloca XA, XB, XC, YA, YB, YC e completa com 1. 1 e 1. Multiplica lá para tirar o determinante, que é as linhas assim, menos as linhas assim. Né? Alguma coisa assim, acho que eu falei o contrário. Mas o importante é que, tipo assim, você vai multiplicar lá as coisas cruzadas, vai dar o determinante. O determinante dividido por 2 é a área. Né? Deixa eu ver aqui o que mais. Acho que foi isso mesmo. Se é para os 3 pontos estarem na mesma reta, então tipo assim, não é um triângulo. Né? Ele quer saber se 3 pontos aleatórios estão na mesma reta ou formam um triângulo. Se o determinante, que no caso a soma da matriz lá, de tirar o determinante, der igual a 0, quer dizer que todos eles estão na mesma linha. Tá? Então no caso não teria triângulo, porque estão todos na mesma linha, né? Tipo, não teria a área do triângulo. Bom, é isso, deu 12 minutos, eu tô meio atrasado para postar os vídeos, não sei nem por que eu tô falando, não vou postar hoje, mas eu devo estar com uns 4 vídeos gravados já no computador, esse aqui é o 5º no caso, eu normalmente tô postando de 5 em 5, tudo junto, e qual é o nome? Não vou lembrar, eu tô... Puta, não lembro mesmo, nossa, que breu que deu agora. Bom, brigadão quem aguentou até aqui. Esse finalzinho ficou bem confuso, mas brigadão.